Sempre tem um choque. Acontecem situações que a gente fala, foi a melhor decisão que a gente tomou. Não é isso que a gente planejou para nossa vida. Eu prefiro cachorro. A opinião sobre a maternidade é uma coisa que toda cultura tem, a nossa inclusive. Todo mundo mete o bedelho sobre como deve ou não ser criado os filhos, de que maneira você deve ou não pensar na questão dos filhos. As mulheres, opinião sobre maternidade sempre tiveram, e maneiras de criar os seus filhos ou de ter seus filhos também. A ocidental não é a única, a branca não é a única, e opinião e possibilidade de ter esse controle, as mulheres sempre tiveram. Outra coisa é que as pessoas escutem o que as mulheres falam, e essa tem uma diferença aí muito grande que precisa ser sempre discutida. Eu acho que ter filho você precisa ter muita capacidade. Eu acho que eu não tenho essa capacidade de criar um ser humano. Para mim era muito natural não ter filhos. E é engraçado assim, eu venho de uma família completamente estruturada. Eu nunca quis isso para mim. Então é aquilo que eu te falei, eu brincava de boneca, elas não eram meus filhos. Mas só que para mim eu não pensava, nossa, minhas bonecas não são minhas filhas. Era uma coisa natural de criança. Meu marido sempre foi child free, mas ele nunca me disse. E a decisão foi numa conversa informal. Uma conversa daquelas que vai levando um assunto para outro. Eu tinha uns 27 anos e, de qualquer forma, eu ia ter filho até os 30. Depois dos 30 eu não teria mais de qualquer maneira mesmo. E aí eu falei para ele, olha, se a gente decidir ter filhos, é agora o momento que a gente precisa começar a se planejar. E aí ele disse, eu acho melhor não. Por ser a primogênita de uma família de 3 irmãos, um é deficiente auditivo, então assim, eu fiquei a maior parte do meu tempo dedicada à deficiência do meu irmão. A vontade de não ter filhos, na realidade, é pelas condições socioeconômicas mesmo, né? Se você for observar, na década de 70, por exemplo, qualquer arroz e feijão sustentava uma criança, não é verdade? No entanto, no período que eu já estava fértil para ter um filho, já não era mais assim. Era necessário você colocar numa escola um pouco melhor, mais conceituada. Então, isso acabou observando as necessidades do meu irmão e observando o interesse da família em estar todo mundo se unindo para cuidar dele. Como que eu poderia projetar isso no futuro para uma criança? Você percebe que já na infância elas não querem. Ela já começa a não brincar de boneca, naquela questão de boneca como filho. E quando a mulher ela não quer ter filho e ela está bem certa disso, ela tem essa opinião, ela não vai ter filhos mesmo. A mulher ainda é muito vista como mãe. Aí, se você tem uma mulher que não quer ter filho, você tem essa pressão da sociedade. Como assim você não vai ter filho? Da minha família, não só a minha mãe, como primas e tias, é uma questão complicada, sabe? Sempre sai o assunto. Sempre sai o assunto do você vai mudar de ideia, vocês ainda são novos. As pessoas sempre ligam a alguma tragédia familiar. Às vezes elas não falam, às vezes é uma coisa velada. Ela se olha com uma dosinha, sabe? Ai, coitadinha, não pode ter filho. Eu não disse que eu não posso ter filho, eu disse que eu não quero ter filho. Para quem escolheu, as pessoas não olham com tão bons olhos, assim. Principalmente aqui no Brasil, que é um país católico, sua maioria é católico. Você é criado dentro de certos valores. Se você até certa idade você não é casado, você já está fora do padrão, já começa a encher o saco. Se você depois casou, você não quer ter filho, você está fora do padrão, quer ter filho, já começa a encher o saco, sabe? Eu acho que tudo que foge do padrão, as pessoas gostam de julgar. Eu vejo isso, eu sinto isso. As mães viram, mas você tem filho? Porque elas acham o seguinte, muitas mães, a doutora não tem filho, então ela não sabe o que eu tô passando. Não tem necessidade do pediatra ter o filho dele para saber o que você tá passando. A gente estudou para saber o que você tá passando. Muitas pessoas acabam perguntando por que não queremos ter filhos, se a gente não vai mudar de ideia por a gente ser muito jovem. Então tem uma pressão, sim. O mais difícil pra mim é a minha mãe mesmo, porque ela sempre me alfineta, ela sempre dá um jeitinho de falar e às vezes ela fala coisas que me magoam.
A minha sogra, por exemplo, ela chegou a pensar que eu era extremamente mais velha que o meu marido, porém bem conservada, porque ela falou, ela não quer ter filho, acho que ela já passou da idade de ter filho. E nunca passou pela cabeça dela que podia ser uma opção. Eu acho que tem muita gente que talvez ache que tem algum problema. Ou eles não podem ter filhos, ou o casamento deles não vai bem, ou alguma coisa do tipo. Não consegue aceitar que é uma opção mesmo, que a gente não quer, porque a gente não quer. É uma decisão minha, assim como eu decido, por exemplo, comprar a blusa vermelha e não a blusa preta. É uma decisão minha, só cabe a mim. A preocupação delas é, mas e aí, você vai ficar velha, quem vai cuidar de você? E a minha resposta é sempre a mesma, quem garante que filho vai cuidar de mim? Tem tanto filho que abandona pai. É a mudança que é difícil. O diferente é difícil de aceitar. Muitas de nós têm resistido melhor à pressão. Agora, que sim, que as pessoas continuam dizendo que você vai se arrepender se não tiver filho. Olha o relógio biológico, coisa que não se diz para um homem. Como se esse fosse o destino da procriação, fosse apenas e única e exclusivamente feminino. Não se diz para um homem, olha, você está chegando aos 40, ainda não tem nenhum filho, você vai se arrepender. Essa é uma frase que não se fala para homem, porque a paternidade é uma figuração, a maternidade é um destino. Como assim você não vai ter filhos? Imagina, você tem que ter... Não, isso nunca existiu. Acho que até houve um respeito muito grande por parte dos meus pais. Às vezes uma brincadeira, às vezes uma indireta, assim, mas, sabe, só para ver até onde, né, se a pessoa conseguiria mudar de ideia ou não. A cobrança dos nossos amigos da nossa geração não existe. Mas isso também já passou também, não tem... Aceitaram também. A partir do século XIX, começam as lutas das mulheres na Europa pelos direitos, né? Direito à educação, direito ao trabalho, direitos políticos, direito ao voto. Na Segunda Guerra Mundial, tem uma outra inserção da mulher agora no mercado de trabalho, porque os homens foram para o campo de batalha, muitos morreram e as fábricas precisavam continuar produzindo. Então, as mulheres saem de casa, vão para as fábricas e dentro das fábricas começam a galgar cargos superiores e quando acaba a Segunda Guerra Mundial, elas não querem voltar para o trabalho doméstico, elas querem continuar. E o último, um dos mais importantes, foi o surgimento da pílula na década de 60, no início da década de 60. Porque aí a mulher começou a ter controle sobre a maternidade. Então ela decidia quantos filhos ela queria ter e quando ela queria ter. Então ela poderia estudar, ter uma prosperidade profissional e só aí ter filhos. E ela podia escolher também não ter filhos. Então, o surgimento da pílula no final dos anos 60 foi fundamental para a independência da mulher e ela tem tudo a ver com maternidade. Hoje elas se afirmam mais. Eu quero estudar, eu quero me preparar, eu vou primeiro ter minha casa, meu apartamento, depois eu vou pensar em ter filho, tanto que hoje as mulheres têm filhos mais tardiamente. Então, eu tenho a impressão de que esse universo está mudando. As mulheres voltam a estudar mais tarde, fazem uma nova carreira, não tem medo de falar, eu trabalhava na área da comunicação, agora eu vou para a área química. A cultura mudou, os meios tecnológicos de controle da natalidade se popularizaram. A mulher não quer mais ter filhos, tantos filhos, porque não dá para você ter 6 filhos e trabalhar fora. As mulheres hoje, elas estão mais... Não sei se é só ser autêntica, né? Mas assim, revelando os seus desejos, mostrando que elas querem fazer, os caminhos que elas querem trilhar. É óbvio que eu tenho uma disponibilidade que as minhas amigas mães não têm, entendeu? Então eu posso simplesmente me dedicar ao trabalho 24 horas por dia sem problema nenhum. Isso é uma vantagem. E às vezes elas estão tão estabilizadas dentro da vida delas que elas não querem uma mudança, uma modificação, né? Eu vejo várias mulheres que tiveram filhos e tiveram as carreiras bem prejudicadas, porque muitas, o patrão só espera ela voltar, passar aquele período acho que de 6 meses, depois tem um filho que não pode demitir, e depois demitida, porque, vamos ser bem sinceros aqui, você como empresário, a mulher engravida, aí você tem, ela vai ter o filho lá, aí você tira a licença de 6 meses, ela junta com as férias, às vezes 2 férias, vai ficar 8 meses afastada, você tem que contratar outra pessoa para colocar no lugar dela. E quando ela volta, não é só... E ela vai voltar, mas ela não vai voltar exatamente como ela trabalhava antes, porque tem uma criança pequena em casa. Claro que ela não volta 100%, ela não tem mais só ela para cuidar. Ela tem uma pequena pessoa que precisa dela do mesmíssimo modo que ela vai ter uma pessoa idosa para cuidar, porque os cuidados
continuam sendo femininos. A amiga de um amigo tem um cargo numa multinacional de executiva e agora está grávida. E ele falou, vai ser difícil para ela porque agora ela vai ter que viajar. Eu falei, o que vai acontecer na vida dela? Se ela largar o emprego para cuidar do bebê, vão falar, nossa, mas ela largou uma carreira para ficar em casa cuidando do bebê? Se ela continuar na empresa e tiver que viajar e deixar esse bebê aos cuidados de alguém, vão falar. Olha, priorizou a carreira e largou o bebê. Tanto é que muitas mulheres deixam para ter filhos depois lá dos 40 anos, para quando tiver uma carreira profissional bem estabilizada, ter um filho e tal, mas eu vejo que prejudica muito. O homem já não sofre tanto isso. Ela perde o emprego quando ela volta da licença maternidade e em menos de um ano, metade delas já foi demitida e tem que procurar trabalhos alternativos, porque o mercado de trabalho é machista, o mercado de trabalho é masculino, o mercado de trabalho é pensado para um homem que não se responsabiliza pela criação dos filhos, e sim a mulher. Porque o pai, ele tira os 5 dias, né, que é uma coisa que a gente tem lutado para aumentar, volta e não vai perder o seu emprego. Né? A mulher, sim. Então, essa ainda é uma escolha que a mulher tem que fazer, porque o mundo do trabalho é um mundo masculino, sim. Então, assim, você tem que escolher o que é melhor para você, não o que os outros vão dizer. De acordo com a Lei 9263 de 1996, que ela regulamentou o planejamento familiar e a esterilização no Brasil. Ela é muito clara, 25 anos ou 2 filhos. A mulher pode fazer opção pela laqueadura. Ela vai procurar a unidade básica de saúde, quando ela vai passar por uma entrevista com um médico, que pode ser o generalista ou o ginecologista, com uma assistente social ou uma psicóloga que vão avaliar, e depois de todo esse processo ele é encaminhado para a Comissão do Planejamento Familiar, que é um grupo de médicos que vão avaliar as entrevistas e ver se elas estão dentro dos critérios da lei. O processo é muito difícil, é burocrático. Eu fui lendo a respeito, eu falei, bom, o SUS dá a laqueadura se eu atingir aos critérios, né? Já passei dos 25, atendo ao critério. Então, antes eu li depoimento de mulheres que tiveram a laqueadura rejeitada, então eu já fui prevenida para receber ou não. E eu recebi o não, e aí eu falei, não, eu tenho direito. Mesmo já tendo procurado com antecedência alguns médicos, ainda nenhum médico me disse que faria uma laqueadura. Ainda não consegui, porque é difícil você convencer os médicos. Agora a gente está em mais de 2 anos de espera. Por quê? Porque é uma cirurgia complexa, precisa de anestesia, precisa passar o dia pelo menos no hospital. Então, e a capacidade que a gente tem de atendimento para isso é pequena. Me encaminharam para o planejamento familiar, e aí eu passei para o ginecologista, o psicólogo, assistente social, ele teve que ir junto. E aí agora eu estou na fila. Na lei, como ela está escrita hoje, diz que se houver, não precisa ser nem marido oficial, se houver uma união estável, precisa da concordância dos dois. Então, no processo, precisa ter a assinatura dos dois. Assim, até parece que o seu corpo só serve para isso, né? Porque você precisa da autorização do seu marido. Parece que é um escravo. Mas autorização de outra pessoa. Eu tive que ir lá algumas vezes, né? Inclusive para assinar junto lá, dizer que eu tô de acordo, não sei o que lá. E, sinceramente, eu acho isso um absurdo. O corpo é dela. Também, de acordo com a lei, nós devemos desestimular a paciente a fazer esse procedimento. Eu faço os exames corriqueiros, são anuais, de cuidado, e isso inclui alguns exames que o médico vira para mim e fala, mas você tem um útero ótimo, seu útero está inteiro, seu útero é de menina nova, por que você não quer ter filho? E fica naquela, sabe, mas eu não quero ter filho. Existem mulheres que são solteiras e que também, por lei, também podem fazer a laqueadura, mas elas podem se arrepender se elas arranjarem um outro parceiro que esse, de repente, queira ter um filho, que não tem filhos. Então tem que ser uma decisão muito bem pensada. Eu sei que é difícil conseguir um método permanente para quem não tem filhos. Ela deve ser estimulada a usar um método reversível, menos invasivo e que se adeque à sua vida, à sua condição de saúde. Eu já quis trocar métodos anticoncepcionais, por conta de saúde mesmo, de riscos e tal, e isso eu já não consegui, entendeu? Porque eles acham que o mais seguro é o anticoncepcional e dane-se o hormônio, vamos continuar tomando. Eu acho que eu poderia ter acesso a alguns outros
métodos que, assim, ainda não consegui, mas eu tô me esforçando para isso. Eu gosto muito de crianças. Eu cuidei dos meus sobrinhos, hoje eles já são grandes, mas assim, quando eles eram pequenos eu cuidava. Eu tenho afilhados de virem dormir na minha casa, eu tenho afilhados postiços, que diz que tal irmão chamar de madrinha, de padrinho, adotaram também a gente como Dinha e Dinho, né? Trabalhei muito com criança, principalmente com crianças que são filhos de deficientes auditivos. Meu relacionamento com criança é completamente normal. É afetivo, é de amor, é de cuidado, como uma criança merece ter na vida. Eu não tenho nada contra a criança, absolutamente nada. Nós temos uma convivência excelente, adoro crianças. A necessidade de estar com crianças sempre foi suprida por meio dessas pessoas que eu ajudava a ler, escrever, linguagem de sinais. Eu tive um caso de interação medicamentosa, que aí o antibiótico cortou o efeito da pílula. Só que aí eu não sabia, eu só fui descobrir e entender que eu estava grávida quando a minha menstruação atrasou 1 mês depois. Então, né, eu falei assim, pô, legal, né? Como assim? Eu não engravidei. Minha gravidez foi aos meus 19 anos. Quando eu conheci o pai da minha filha, ele queria ter filho e eu não. A gravidez, ela é um susto. Esse nunca foi meu maior sonho. Nem toda mulher está preparada para ser mãe. Essa é a realidade. Você precisa ter muita paciência, muita capacidade para criar um filho. Pressão social, vaidade social principalmente, por causa da romantização mesmo. O que eu acho muito estranho quando a mulher engravida, todo mundo dá parabéns e fala que é um milagre. Não é um milagre. Ela fez alguma coisa para estar grávida, não foi uma coisa que aconteceu. Geralmente a imagem que a gente tem da maternidade é aquela coisa da mãe estar sempre paciente, sempre iluminada, sempre cheia de luz, sempre dando conta de tudo, né? Mãe guerreira. E para mim era muito irreal essa mulher, porque, né, eu estava lá, nada paciente, muito irritada, extremamente cansada, e estava cansada de ver a fantasia da maternidade e a realidade da minha maternidade. A partir do momento que a mulher engravida, existem os problemas da própria gravidez. Enjoos, náuseas, desânimo, sono. Todo aquele sonho, aquela fantasia perfeita, né? Uma gestação maravilhosa, um bebê maravilhoso, nem sempre é o que acontece. Você vê que a mãe tá colheira, a mãe não tá dormindo. E aí, às vezes, eu converso com a mãe porque eu falo assim, olha, eu simplesmente podia ver a minha parte, que é a criança, seu filho tá ótimo, mas você não tá. E eu preciso de você bem, porque você tem que estar bem para cuidar do filho. Então, assim, tem muita mãe que acha que assim, o filho vai ficar bonitinho dormindo no berço e eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não vai. Tem todo mundo ajudar, 1 semana. Passou 1 semana, é dela o bebê, se vira. Hoje a gente já vê muitas mulheres falando: eu não tenho tempo de ir no banheiro, eu não tenho tempo de arrumar o cabelo, eu não tenho tempo disso. Mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Não foi, gente. Não foi. Se você está sentindo falta de outras coisas, é porque isso não foi a melhor coisa que aconteceu. Você tem que combater a fantasia da maternidade com a realidade da maternidade. Porque com informação a gente dá o poder de escolha, tanto para a formação das novas gerações de mães, quanto também para apoio e amparo das mulheres que estão vivendo essa experiência hoje. Porque está todo mundo, né, do Iapoque a Chuí, vivendo a maternidade, olhando para as revistas, olhando para a TV, olhando e falando, por que eu não? Por que comigo não? Sendo que é com todo mundo que não está acontecendo. As pessoas veem em filme, novela, que ela nasce bebê, aí as pessoas vão visitar, a atriz está linda ali na cama, lógico, ela não teve um filho. Precisa mudar isso, trazer para a realidade, porque não é uma realidade. E eu vejo várias também que ficam falando que maternidade é uma coisa boa, mas que os olhos dela dizem que não. Só que elas se sentem muito culpadas por isso. Toda a minha família me cobrou, porque eles disseram que a minha vida ia mudar, que eu teria que mudar muita coisa, e queriam que eu fosse uma pessoa que eu sabia que eu não era, que eu não ia conseguir, que eu não consigo ser até hoje. Ser mãe, ter o filho, amar o filho é uma coisa, mas não gostar do papel que a sociedade coloca para a mulher é completamente diferente. E é esse que é o círculo que se configura opressor contra a mulher. As pessoas não têm o entendimento do que é a maternagem, a paternagem, que não são instintos, porque nós não somos macacas, nós não temos instintos, como diz Elizabeth Badinter,
Somos seres humanos com inconsciente, com as nossas questões e com as possibilidades de escolha. Somos seres humanos, não é? E então você pode adorar o seu filho e detestar o papel de mãe. Quando a gente se torna mãe, a gente entra no processo de opacidade. Quando nasce o bebê, as atenções voltam para o bebê. E eu já vi relatos de mulheres reclamando sobre isso, que o meu bebê nasceu e agora eu não tenho mais atenção. A mulher grávida, todo mundo, que linda, ela ganha presente, todo mundo quer passar a mão na barriga. Ela é o centro das atenções. A partir do momento que a criança nasce, a criança é o centro das atenções, ela não é mais. Eu li um relato muito legal uma vez de uma mulher que sofreu um aborto e ela se sentiu abandonada. Porque estava todo mundo paparicando ela. A hora que ela perdeu o bebê, acabou. Ninguém foi lá ver se ela precisava de alguma coisa, de uma ajuda. Não. Eu nunca mais fui Thaís. Né? Thaís, que é a mina legal, que faz design, troca ideias sobre um monte de coisa, gosta de viajar e não sei o quê. Eu nunca mais fui essa mina. Eu sempre fui, e aí? Cadê o Vicente? Onde que ele tá? Com quem que você deixou? Nunca mais teve... E aí, como é que você tá? O que você tá fazendo agora? Quais são os seus projetos? Não se trata de não amar os filhos, mas o entendimento da maternidade como prisão, ou de você ser circunscrita e perder completamente sua autonomia de identidade, de etc., sendo reconhecidas apenas como mãe de alguém. Hoje, na vida do meu filho, eu diria que a gente está dividindo assim, 80% é comigo, 20% é com o pai dele. Por quê? Porque o pai dele, ele paga a pensão, ok, né? Mas eu falo, o dinheiro é o menor dos problemas, né? Eu quero ver lavar roupa. Porque aí os pais, eles têm a opção e até, né, até às vezes as glórias, né? Ai, que bom que você participa, ai, que bom que você faz, né? Ainda bem que você ajuda, tem tanto cara que não faz nada. E fica sempre medindo a régua deles bem por baixo, né? Bem do zero absoluto. Enquanto que as da mãe é sempre, né? Não faz mais sua obrigação. É difícil, eu faço tudo sozinha, tudo. Porque o pai só pega no final de semana e ele leva pra passear, ele brinca. Agora a mãe fica com a pior parte, que é a parte de brigar, de dar bronca, de mandar dormir, tomar banho, escovar os dentes. A mãe fica sempre com essa meia-culpa, né? Tipo, é sua culpa, então aguenta o tranco, é tudo seu, é isso mesmo, não reclama, se reclamar vai ficar feio. Enquanto que o pai não, tudo bem, você não quer ficar com a criança, um monte de pai não quer mesmo. Você não quer pagar pensão? Pô, pagar pensão tem, mas tudo bem se você não pagar também, ninguém vai te forçar, você vai ser um cara legal no futebol ainda. Os bebezinhos, no geral, eu tenho mais ou menos uns 10% de pai que vem junto. As crianças maiores, são raros os pais que vêm. Os homens cobram muito as mulheres por ter filhos. Ainda tem uma prática que é muito comum, de alguns homens se relacionarem com as mulheres para ter filhos, mas não levarem a sério. Eu proponho essa discussão porque um dos meios que a gente pode ver isso como exemplo, o fato da mulher ter uma licença maternidade maior que o homem. Isso é inaceitável. Hoje o homem tem que ter essa responsabilidade junto com a mulher. Mas é a opção. Eu acho que o dia que isso for normal, que não for uma coisa imposta, que for realmente uma opção no sentido da mulher não ser cobrada nem pelo parceiro, nem pela família, nem pela sociedade, nem por ninguém, a gente vai ter mães melhores e filhos melhores. Porque a gente vai ter filhos mais amados. Isso vai fazer total diferença. O mundo gira e a gente às vezes muda de ideia. Eu não digo que eu nunca vou mudar, porque eu sei que eu sou um ser em mutação. Se realmente lá na frente vier aquela necessidade de ter um filho, falar, agora é tarde para ter, adota uma criança. Tem tanta gente aí para ter adotado esperando um lar. Não precisa também ser um bebê, pode ser uma criança já jovem. Que sonham em ter um lar e hoje, até por preconceito, não conseguem realizar esse sonho. Se vier lá na frente a necessidade de ter um filho, a gente até conversou, a gente adota.